Thaís Herédia continua com a gente, ainda para falar de números positivos, tão positivos quanto o próprio ministro Haddad, certamente, é que o volume de vendas do comércio varejista avançou 0,4% em outubro, com destaque para o crescimento anual de 6,5%, liderando entre todos os setores analisados. Esse desempenho coloca o varejo à frente da indústria e dos serviços. Agora, Thaís, com esse dado de hoje, já temos a fotografia de como foi esse mês de outubro? Já, o IBGE completou hoje, o trio de dados que ele traz todos os meses. Começa sempre pela indústria, depois varejo e serviços, ou o contrário. E hoje, então, a gente vai trazer todos esses números, Márcio. E os economistas, depois desse resultado desse mês, concordam com o ministro da Fazenda que o país caminha para um crescimento de 3,5%, que pode até ser maior do que isso. Vamos começar olhando o que aconteceu com a indústria em outubro. A indústria teve um desempenho de queda, menos 0,2%. Era um desempenho esperado. Ainda assim, na comparação com outubro de 2023, ainda cresce quase 6%. Aqui tem bens de capital, tem bens de consumo durável, ou seja, é a indústria da transformação aqui tendo um crescimento. A indústria também se preocupa porque já está no topo da sua capacidade instalada, o que acaba gerando preocupações inflacionárias, mas aqui continua demonstrando força. No caso dos serviços, havia uma expectativa de queda ou um crescimento muito pequeno e ele veio acima de 1% de alta, mais de 6% na comparação com o ano passado. Serviços prestados à família um pouco, perdendo um pouco, desacelerando um pouco, mas serviços financeiros, serviços de transportes aéreos pesaram bastante aqui nesse desempenho. E por último, o varejo, Márcio, 0,4%, com 6,5% de crescimento. Quando a gente coloca o dado de veículos e construção civil, carros, veículos automotores esse ano, vai ter um crescimento de 15% nas vendas. Então, mistura a produção dos carros com a venda aqui, com a venda dos serviços ligados também à indústria. Outubro foi um mês em que a economia segue num ritmo mais apertado e isso, nós estamos numa situação tão delicada da economia, Márcio, que a boa notícia acaba virando fator de preocupação. Olha. Então, o ministro tem razão quando ele diz assim, a gente vai terminar o ano com o maior crescimento, com a menor taxa de desemprego, uma queda substantiva, impressionante da pobreza, uma redução dos neném, que são os nossos jovens que não conseguem nem estudar nem trabalhar. Como é que vai jogar isso fora? Não pode jogar isso fora, Nós vamos ter que conviver 2025 com juro altíssimo demais, E isso tudo por uma crise de confiança que o Brasil passa na capacidade do governo em conduzir a economia do país. Então, não se pode jogar isso fora. A gente, historicamente, a gente perde oportunidades, Olhando para trás, a gente vê quantas perdemos. Que essa não seja mais uma, A gente vai ter que esperar talvez mais... Acho que é do Roberto Campos, avô do Roberto Campos Neto, que dizia que o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Olha isso. Obrigado, Thaís Herédia.